Elias, o tisbista, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: viva o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor, dizendo: vai-te e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Verso 7. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Meus irmãos, quando nós tratamos desse texto, nós vemos a soberana e o sobrenatural de Deus em sua provisão. Então, a provisão de Deus, ela vem de acordo com a sua soberania. Mas quando nós entendemos esse texto, nós vemos um chamado de um homem que veio da região de Tisbe, né? O tisbista. E Elias, ele está nas terras de Gileade. Mas Elias, ele vive naquela região e não se sabe nada sobre a vida dele, de Elias, seus parentes, quem era o seu pai, a sua genealogia. Ele chega e Deus assim o levanta para um cenário totalmente caótico. Por que eu trouxe esse tema dentro do ministério de Elias? Então, todos nós temos alguns segredos que o Senhor tem para o nosso chamado, para o ministério. Então, na verdade, Elias precisava se chegar ao cenário da nação de Israel. E qual era o período do cenário da nação de Israel? Era um período negro, turvo, era um período preocupante, porque, na verdade, Israel agora está déspota, Israel está totalmente afastado, Israel está desviado da presença de Deus, porque agora o seu povo voltou-se novamente para a idolatria. Então, qual que era o pecado que Deus abominava diante da nação de Israel, que foi falado por Deus através da lei de Moisés? Não terás outros deuses diante de mim. Então, esse problema e esse pecado na vida do povo de Israel, ele sempre foi oscilante. Israel estava adorando a Deus uma hora, e outra hora Israel estava adorando outros deuses. Por que isso? Porque Israel, em meu tempo, por exemplo, o livro de Josué, você vai ver que termina o livro de Josué, o povo, no capítulo 24, promete a Deus, está escrito. Eles prometem a Deus que seriam fiéis ao Senhor. Eles prometem a Deus que seriam fiéis à sua palavra. Então Josué decreta e afirma aquilo, faz uma aliança com o povo e diz: olha, os vossos filhos e a geração próxima estão vendo e verão que vocês trataram com Deus, o nosso Deus, dizendo que vocês seriam fiéis. Mas quando chega a morte de Josué, e no capítulo 1 de Juízo, você vai ver que agora Deus precisa levantar alguém, porque não tem um líder para seguir diante do povo. Então, uma nação que não tem líder é a mesma coisa de uma cidade sem muro. Porque muro fala de quê? Muro fala de proteção. Então, quando nós olhamos para o livro de Juízes, nós vemos que o próprio povo estava agora sem um líder. Então, cada um fazia o que queria. Novamente, Israel desobedeceu e voltou a adorar outros deuses. Então, qual que era o cenário aqui na nação de Israel? A nação de Israel agora está dominada por adoração a outros deuses. E que Deus é esse, pastor? Esses deuses é chamado de Et-Baal, ou seja, Baal dominava agora a nação de Israel. Veja só, um povo que viu o mar vermelho abrir, um povo que viu, Deus mandar maná do céu, eles sempre lembram da história das leis de Moisés, da Torá. Porém, se nós observarmos a vida do povo de Israel e nós observarmos a nossa vida de hoje, nós vamos entender que não muda nada. Por que não muda nada? Porque, na verdade, quando nós saímos fora da rota de Deus, ou quando nós saímos da direção de Deus, começamos a adorar deuses estranhos. E quando esses deuses estranhos entram em nossos corações,
é um perigo, porque aí nós começamos a tirar o foco da palavra, tirar o foco da oração, tirar o foco do jejum, tirar o foco também de como servir a Deus e assim para o agradá-lo. Então, da mesma forma era esse cenário. Por exemplo, nós vamos pegar o cenário político. Quem governava Israel aqui na capital de Samaria, que era a capital da região norte? Nós vamos ver que agora quem domina aqui, quem governa, melhor dizendo, é o rei chamado Acabe. Então Acabe era totalmente déspota, um desviado. Então, para piorar a coisa, ele vai casar com uma rainha muito boa. Não é verdade? É boa? Não, pelo contrário. Era uma rainha muito mal. Uma rainha totalmente amante e adoradora de Baal. Então, os pais de Jezabel, a cultura que Jezabel veio, é totalmente idólatra. Então, o que ela faz? Acabe casa com ela, sendo ela rainha. Por quê? Porque aí ele quer fazer força política. Ele quer ter alianças. Então, essas alianças traziam força para ele no sentido político. Mas a sua vida, ele foi o pior rei de Israel do norte. Então, preste atenção para que você entenda aonde Elias vai entrar. Aonde, melhor dizendo, trazendo para o contexto de hoje, aonde que Deus quer levantar alguém para mudar a história de uma nação que está em pecado. Aonde que Deus quer usar alguém nessa última hora, um mundo caótico. A Babilônia, que é o mundo hoje, é o mundo espiritual, a Babilônia espiritual está cada vez pior. Mas nós, como os Elias da última hora, nós precisamos entender que Deus quer, nessa última hora, nos usar neste cenário. Amém. Nós cremos, aleluia. Deus quer levantar Elias nessa última hora. Mas é preciso você passar por isso que eu vou dizer aqui essa noite. Mas quando nós entendemos esta primeira parte, nós vamos ver que agora ele casa com Jezabel e as coisas ficam piores do que estavam. Então Israel, caoticamente falando, estava espiritualmente totalmente lá embaixo, com a sua fé fora da direção de Deus, mas sempre em meio à crise. Escute isso e guarde no seu coração. Em meio à crise, e em meio à dificuldade, e em meio ao pecado, Deus sempre tem os seus remanescentes. Glória a Deus, aleluia. Deus sempre tem os seus remanescentes. Por que eu falo isso? Porque não só tem Elias aqui. Eu não quero pregar do versículo 8 em diante, mas é para você entender. Que aí vai falar da viúva de Sarepta, vai falar sobre agora Elias vai se apresentar a Acabe para fazer o desafio do Monte Carmelo. Tudo isso está inserido no que eu vou falar, mas eu não quero me estender adiantando os textos. Eu só quero ficar no capítulo 17 aqui. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos ver o que o Senhor quer falar conosco essa noite. O Senhor quer falar conosco aquilo que Ele ministrou no meu coração, para que você entenda, o chamado de Deus na sua vida, ele é específico. O chamado de Deus em nossas vidas tem um propósito e uma necessidade. Por que eu estou aqui essa noite? Para cumprir a agenda? Não. Nós estamos aqui essa noite para quê? Por uma necessidade. Nós estamos aqui essa noite por um propósito de Deus. Você não nasceu por acaso. Olha só, quando assim antes de chegar à fecundação, são milhões de espermatozoides para entrar no útero de uma mulher. Então, eu e você, Deus nos deu a graça de rompermos isso, de vencermos. E você está aqui, não é a obra do acaso, pelo contrário, você é o melhor de Deus. É verdade. Louvado seja o teu nome. Então, tudo há um propósito. E talvez o que você está passando, você está achando que Deus não está escutando. Já foi falado aqui. Você está na mão do oleiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está na mão dele. E quando nós estamos na mão de Deus, é totalmente diferente. Por quê? Porque ele não nos deixa ficar os cacos. Pelo contrário, você está na mão dele. É pronome possessivo, é posse.
Como diz assim, tu és meu. Então, nós entendemos isso. Mas, vamos, por causa do horário, eu gostaria de compartilhar com vocês. Mas por que que o segredo do Querite veio na vida de Elias? Primeiro, porque o cenário não era bom. Então, Deus agora levanta o profeta Elias para trazer o quê? Para trazer a palavra de Deus para a nação de Israel. Veja o versículo de número 1. Ele vai se apresentar a Acabe. Mas como é que ele chega a Acabe? Para você se apresentar a um rei, tinha que ser totalmente diferente. Mas aqui eu estou falando de um homem com potencial. Então, o primeiro segredo para Deus usar alguém, ou para você, você que é chamado por Deus, a primeira coisa é, Deus não esconde de ninguém. Deus escolhe alguém, ou seja, Deus escolhe alguém com potencial. Vou repetir. Deus escolhe alguém com potencial. E Elias era este homem. Sabe por quê? Porque Elias, ele chega e diz assim, ó, vive o Senhor teu Deus, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou. O que ele está querendo dizer? Olha, eu tenho intimidade com ele. Eu falo com ele, né, tete a tete. Eu tenho comunhão com Deus de Israel. Então, perante agora, eu estou diante dele. Segundo a minha palavra, não vai cair primeiro nem orvalho e não haverá chuva aqui nesse lugar. Mas qual que era o cenário aqui agora? Então, ele dá a sua palavra, ele dá a palavra, aquilo que Deus colocou em sua boca, para quê? Porque eles acreditavam que, na verdade, quem trazia a chuva e o Deus da fertilização na época era Baal. Eles acreditavam nisso. Então o que Deus faz? Deus mexe com aquilo que eles acreditavam. Deus mexe agora com a situação daquilo que eles criam. Então Deus vai tocar aonde? Na ferida do povo de Israel. Então Deus vai cerrar o quê? Vai cerrar o céu. Então veja só. Quando o diabo acha que chega primeiro, ou quando o diabo achar que está dominando alguma coisa, ele não está, porque tudo está no controle de Deus. Amém. Nós cremos, aleluia. Mas quando nós entendemos isso, ele vai dizer, olha, não haverá chuva segundo a minha palavra e muito menos orvalho. Nestes anos, o total foi 3 anos e meio sem chuva e sem orvalho. Então, como que Israel ia produzir a sua vegetação e plantação? Não tinha como. Então, Deus mexe com isso, porque o Salmo 115 vai dizer o seguinte, que os deuses estranhos, né, eles têm boca, mas não falam. Eles têm mão, mas não apalpam. Eles têm pé, mas não andam. Eles têm olhos, mas não vê. Eles têm boca, mas não fala. Eles têm ouvido, mas não ouve. Então aqui o cenário é esse. Deus mexeu com a estrutura dos deuses estranhos. E agora nós observamos que Deus vai escolher alguém realmente com potencial, personalidade. O homem chega, Elias tinha uma personalidade forte. Então veja só, Deus não é um pai irresponsável que vai escolher um filho de qualquer maneira, não. Pelo contrário, talvez você está pensando, Senhor, será que é eu mesmo? Eu fui chamado para esta obra, eu fui chamado para esse ministério. É de louvar, como foi falado aqui, é de pregar, é de ensinar, é de ser um conselheiro, é de ser um evangelista, é de ser aquele que ganhador de alma. Não importa o local ou a função que nós fazemos, o segredo é nós estarmos de acordo com aquilo que Deus quer. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o segredo. Aleluia. Então Deus escolhe alguém, por quê? Com potencial, personalidade forte. Ou seja, tudo que Deus faz, Ele tem um propósito no tempo certo. Diga comigo, tudo que Deus faz, Tudo que Deus faz tem um propósito. tem um propósito, Mas é no tempo certo. mas no tempo certo. É no tempo dele. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Porque Jesus vai ficar 30 anos no Querite. Eu vou explicar o que significa a palavra Querite. Talvez você já sabe, mas é bom que você
Reforça aquilo que você sabe. Aleluia, Jesus. Então Jesus fica 30 anos, depois ele sai e vai cumprir o seu ministério que o Pai lhe confiou, porque essa é a sua missão. O Salvador veio para cumprir uma missão. Então ele fica 3 anos e meio. Foi o ministério mais poderoso que você já possa ver. Foi o ministério mais poderoso em 3 anos e meio. Evangelho de João, capítulo 22 ou 21, se não me falar a memória, vai dizer que se fosse escrever as obras de Jesus, os livros inteiros não caberiam. Daquilo que Jesus fez. Agora, se o próprio Jesus fez as obras, em Isaías 64, versículo 4 diz: desde a antiguidade não se viu, nem com os olhos, nem com os ouvidos ouviu, né, se percebeu, um Deus além de ti que trabalham para aqueles que nele esperam. Se Jesus trabalhou, fez muitas obras, imagine o Pai. O Pai começa onde? Capítulo 1 de Gênesis, né? Deus criou os céus e a terra e assim sucessivamente. Mas aqui também nós vemos alguém, um jovem de 17 anos aproximadamente, que foi vendido pelos seus irmãos. Então ele ficou no Querite 13 anos. 13 anos José vai ficar ali. Segundo ponto que eu vejo aqui, depois disso, veio a palavra de Deus a Elias. Por quê? Porque agora, quem se apresenta aqui? É Elias. Então, o chamado de Elias é para uma necessidade. E qual era a necessidade? A necessidade era Deus levantar alguém como um profeta na nação para falar o contrário também daquilo que estavam os outros profetas falando. Por quê? Porque se nós formos estudar a história do cenário, Jezabel fez o quê? No capítulo 18, versículo 20, 19 e 20, você vai ver que Jezabel vai fazer o quê? Vai preparar uma mesa no palácio. Para quê? Ali ela compra os profetas. Agora traz para hoje. Quantos profetas estão vendidos Deus, tem misericórdia, Jesus. por causa de um prato de lentilha? Por causa da mesa que Jezabel oferece. Agora, meus irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração essa noite. Dá o que dá, dê o que der. O mundo vai de mal a pior, mas nós como igreja, nós não podemos vender os valores que Deus colocou dentro de nós. Nós não podemos se vender por nada, nem por uma oferta, nem por uma agenda, nada. Não se venda por um green card, não se venda por $1. Não se venda, por quê? Porque aqui nós temos um profeta chamado o profeta do fogo, mas antes de ele chegar a ser um profeta do fogo, ele precisava passar por isso que eu estou falando aqui para nós essa noite. Ele tem que passar pelo querite de Deus. Então o segundo segredo é esse. Elias não deixou de ser profeta por causa do querite. Por quê? Porque agora a palavra de Deus vem a ele e diz aqui, vai-te daqui, versículo 3, acompanhe comigo aí. Hoje é estudo, né? Então abra sua Bíblia. Então ele diz o seguinte, olha, vai-te daqui e vira-te para onde? Para o Oriente, esconde-te. Então o segundo ponto, Elias quando recebe a palavra, ele é maduro o suficiente para quê? Para entender o tempo do processo. Você acha que é somente chegar na nação e falar assim, olha, segundo a minha palavra não vai chover? E ficar por isso mesmo? Não é assim, não. Você acha que Deus te trouxe e você aceitou Jesus como Salvador e sentou aqui, batizou e está tomando Santa Ceia e está passando 1 ano, 2 anos, 10, 5, 50 anos e você acha que é só ficar vindo para o culto? Não. Deus te chamou para um propósito específico nessa terra. Nós cremos. Aleluia. Deus nos chamou para fazer a diferença nesta última hora. Enquanto o mundo aí fora está de mal a pior, a igreja vai bem. Glória a Deus. Pastor, mas a igreja tem problema. Aonde tem gente, tem problema. É verdade. É assim ou não é? Então, aonde nós se reunimos, tem problema. Mas esses problemas são tratados através de quê? Através da palavra. Através do ensino.
Hoje nós estamos vivendo em uma época que o ensinamento está sendo deixado de lado, mas nós louvamos a Deus que ainda tem aqueles que são remanescentes, que priorizam o ensino ortodoxo da palavra de Deus. E você é um deles, você está aqui essa noite. Glória a Deus, aleluia. Então nós aprendemos com Deus nessa noite que o mais interessante é que Elias ficou sabendo que Deus assim o tirou de cena. Deus tem que tirar nós de cena. Por quê? Nós temos que ser maduro. E também, olha só, não se incomode com o que as pessoas vão pensar ou achar. Esse é o segundo ponto. Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu vou te mostrar. Por quê? Porque o terceiro segredo aqui dessa mensagem é o seguinte: se você querer aparecer, Deus vai te esconder. E quando você querer se esconder, aí Deus vai te apresentar. Esse é o cenário. Veja o versículo 3. Segundo Deus diz para ele, sai-te daqui. Vai para o oriente. Vai para o ribeiro. E agora, terceiro, esconde-te junto ao ribeiro. O que é um ribeiro, meu irmão? Quem sabe o que é um ribeiro? Nós estamos no estudo. O ribeiro é uma poça d'água. É umas correntes de água, somente ali. Ele não tem passagem. E se vier a seca como veio, vai secar, porque o próprio texto vai dizer que depois de um tempo, passados os dias, o que aconteceu? O ribeiro secou. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui nessa noite. Existem duas partes. Qual que é maior, a fonte ou o rio? A fonte ou o rio? O rio é maior, não é? Glória a Deus, aleluia. Pode dar glória a Deus, nós estamos no culto. Amém. Fica à vontade. Aleluia. Glória a Deus. Mas veja só, quando nós entendemos a fonte e o rio é maior. Porém, não existe rio sem fonte. Aleluia. Você está entendendo o que Deus está falando conosco? Agora, vamos jogar isso trazendo para Cristo. Vamos trazer para os dias odiernos. Quem é a fonte? Glória a Deus. É Ele. E a fonte maior que sai as águas, que o próprio João viu na cidade santa, que os rios, há um rio na Nova Jerusalém, que alegram que a cidade do Deus Altíssimo. E esse rio vem da onde? Do trono de Deus. Então a fonte é Cristo. Então aonde a fonte, meu irmão, saiba de uma coisa, que o rio, ele vai crescer. Glória a Deus. Glória a Deus. Então aqui, Deus está dizendo a Elias, Elias, eu quero que você saia de cena agora. Por quê? Porque agora eu quero te esconder. Então todo chamado, ele tem algo específico. O segredo da terceira parte que eu vejo aqui, na vida do profeta Elias, é o seguinte, é que Deus, ele quer esconder Elias. Por quê? Porque para profetizar cara a cara com o rei Acabe e dizer assim, segundo a minha palavra, ele não falou nem a palavra de Deus, ele falou segundo ele. Não vai chover, não vai ter nem orvalho. Você sabe o que é orvalho? Sabe, não sabe? Quando você levanta aí, antes de chegar esse frio que está hoje, você vê que no carro tem aquela natinha, né? É aquele orvalhinho que caiu, né? Aí você passa o dedo assim, né? Tá meio molhado. Isso é aquele orvalho que deu à noite. Nem isso caiu. Porque a palavra do homem de Deus foi falada. E Deus assina embaixo. Agora está difícil nós acharmos os profetas de Deus. Porque na época aqui do cenário, os profetas só falavam aquilo que Acabe e Jezabel queriam ouvir. Olha, Deus está contigo. Vai que vai ter vitória. Sabe aqueles profetas da revelação? Não sou contra a revelação. É o dom que Deus dá para cada um. Mas hoje há um perigo nisso. É verdade. É igual a teologia. Não confunda estudar a Bíblia com ser frio ou gelado. Não, teologia não esfria ninguém. Quem esfria é o próprio crente que não medita nela, na palavra. Então veja só, não confunda o que Paulo diz. Eu não vou estudar a Bíblia porque a letra mata. Não mata. Mata aqueles que não querem mergulhar nela.
Porque Deus diz a Josué, olha, medita de dia e de noite para que te vá bem. Então o segredo do avivamento da igreja é a palavra de Deus. Enquanto você está aqui, neste frio, ouvindo a poderosa palavra de Deus, você está aprendendo com o Mestre Jesus. Mas eu quero te trazer o seguinte, meus irmãos, essa noite a palavra de Deus como que eu sei que eu sou chamado por Deus? Esse é o terceiro ponto. É quando Deus te tira de cena. É quando você entende que nós, observando para a vida de Elias, ele precisava agora Deus tirar ele de cena. Para quê? Para que Deus viesse esconder ele. Agora vem cá. Se o ribeiro secou, quem sustentava Elias? Eu tenho uma palavra de Deus para você. Talvez o recurso ainda não chegou do jeito que você quer, mas aguente firme, porque o Jeová Jireh, o nosso Deus, ele proverá na hora certa. Glória a Deus. E no momento exato. É só nós acreditarmos. É verdade. Sabe por quê? Porque aqui eu vejo Elias não se preocupar com muita coisa. Porque Deus tira ele dos holofotes agora. Capítulo 19. Por que eu falei que quando Deus esconde, na verdade, se nós queremos aparecer, melhor dizendo, ou quando nós aparecemos em algum cenário, Deus nos esconde. Mas quando Deus, quando nós queremos nos esconder, Deus nos faz aparecer. Aonde o Senhor prova isso? Eu provo isso no capítulo 19. Porque você vai ver que depois do Carmelo, Elias vai para onde? Elias vai fugir da rainha má Jezabel. E ele vai para onde? Para uma caverna. Então, caverna não é lugar de profeta de Deus. Caverna não é lugar para servo e serva de Deus. E por que eu digo isso? Porque quando era o momento de ele não se esconder, ele se escondeu. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Oh, glória a Jesus. Amém? Amém. Dá para Aleluia. entender? Glória a Deus. Sabe o que Deus está querendo dizer nessa última hora? Não queira chegar no Carmelo sem antes passar pelo querite de Deus. Ninguém chega, vou repetir para você entender. Ninguém vai chegar no holofote para ser visto no Carmelo, porque o Carmelo aqui é um desafio. Como que você vai pegar 800 profetas de Baal e só um homem vai derrotar eles? Eles vão fazer um desafio. O Deus que responder com fogo, está escrito ou não está? Sim ou não? Amém, sim. Então, quando eles estão ali, e Deus assim assenta no coração do profeta, está com ele, e ele faz esse desafio, então, na lógica humana, quem ia perder é Elias. 800 homens contra um, quem vai perder é Elias. Mas, na verdade, nós não precisamos de muita gente, porque você e Deus é a maioria. Glória a Deus, aleluia. Vou repetir. Você e Deus é a maioria. Aleluia. Então por que você está temendo nessa tribulação? Por que você está achando que essa crise é para te matar? Por que você está achando que o querite de Deus na sua vida é para que você morra? Pelo contrário, você vai sair mais forte daí, meu irmão. Bendito é o nome do Senhor. Escute isso aqui, sabe por quê? Porque é o seguinte, quando você quiser aparecer, Deus vai te esconder. Salmo 91. Aquele que está debaixo da onde? Das asas do Onipotente. A sombra do Altíssimo que descansará. Então quem está debaixo da sombra do Onipotente de Deus, da onipresença de Deus, da onipotência de Deus, ninguém acha, nem o diabo acha. Oh, glória. Glória a Deus. Mas eu quero te trazer aqui também o seguinte, para todo Carmelo, escute isso, porque um homem que faz uma oração curta e cai fogo do céu, meu irmão, é porque depois ele era o cara. Se fosse hoje, ele ia ser convidado para os maiores congressos. Se fosse aqui em Manchester, quem era nós? Vai chegar diante de Elias e falar assim, olha, põe nós três no cartaz e Elias. Quem que Elias ia querer? Era Elias. Qual igreja que você ia visitar?
É essa ou você ia o profeta Elias vai pregar em tal lugar? Você ia, porque o homem é ousado. É assim que nós falamos hoje. Não é assim? Não, fulano de tal é ousado demais, eu vou lá. Não, meu irmão, nós temos que entender que para Elias chegar a este Carmelo, ele passou pelo Querite. Então diz o seguinte, ó, sai-te daqui, vai-te daqui e vira para o Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está onde? Diante do Jordão. Então muitas das vezes queremos Jordão, mas Deus tem o Querite para nós. É Deus, da misericórdia, Jesus, é verdade. Então obedeça à voz de Deus. Quando você quiser sair de cena, não saia. É o capítulo 19. Não é a hora. Fique firme. Jezabel não vai te matar. Quando as coisas apertarem, porque, meus irmãos, quanto mais é dado, mais é cobrado. Então o homem mata 800 profetas de Baal. O homem que conserta o altar de Israel, lembrando as 12 tribos de Israel. E também voltando agora o culto, o concerto, a aliança de Deus com o próprio povo. Um homem que faz o fogo cair dos altos céus. Você acha que Satanás, usando a rainha má Jezabel, ia deixar barato? Não ia não. Com certeza ia haver perseguição. Então depois de uma grande vitória no Carmelo, veio a perseguição. Então a palavra de Deus para você é, quando vier uma crise, uma perseguição, uma dificuldade, não fuja para a caverna. Não, lá não é o seu lugar. Você tem que permanecer firme. E aonde nós permanecemos firmes? Jesus falou. Jesus chegou no seu sermão e disse o seguinte, olha, aquele que edificar a sua casa na areia, vai vir os ventos, os rios, a água, e vai fazer o quê? Vai desabar toda aquela estrutura. Mas aquele homem prudente que edificar a sua casa sobre a rocha, esse sim, pode vir os rios, os ventos, as águas, pode vir o que for, não vai desabar essa casa. Então você é uma casa, eu sou uma casa, nós somos o templo do Espírito Santo e nós precisamos entender que nós precisamos estar alicerçados em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Sabe por que tem gente que só vai no carrinho de mão? É igual carrinho de mão. Se você não carregar ele, não vai para a igreja. Mas Deus, nessa última hora, vai levantar os Elias. Aleluia. Vamos lá para nós encerrar? Em nome de Jesus. Porque está frio demais. Querite, a palavra querite é colocar no tamanho certo. Você achou que Elias chegou lá e profetizou e não caiu chuva 3 anos e meio? Você acha que Elias está pronto? Você acha que eu estou pronto? Não estou. Você acha que nós estamos prontos? Não estamos. Nós estamos num processo. Paulo diz, olha, a santificação ela é progressiva. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifica o quê? O vosso espírito, corpo e alma, plenamente conservados para o grande dia do Senhor. Então é um processo. Então se nós acharmos que está tudo certo, está tudo bom, primeiro, eu quero te ensinar essa noite. Se tudo vai bem na sua vida, meu irmão, tem alguma coisa errada. Porque o evangelho eu vou ter que te falar isso aqui. O evangelho é o contrário que o mundo está falando aí. Pastor, eu achei que você ia entregar uma casa, um brincar para mim. Estou te entregando muito mais, e de graça ainda. Sabe por quê? Porque hoje as pessoas estão dizendo, aceita Jesus que a sua vida vai melhorar. Perdeu o seu tempo, meu irmão. Não vai. Sinto muito. Não vai melhorar. Pastor, vai piorar? Mais ou menos. Não vou te assustar. Mas, quando nós entendemos que Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, primeira coisa, negue-se a si mesmo. Segunda coisa, renuncie. Toma a sua cruz e siga-me. Este é o evangelho que Jesus deixou. Jesus não deixou, olha, pode vir a mim que você vai ser rico. Leia depois Eclesiastes, capítulo de número 4,
E você vai ver que riqueza é um dom. Pastor, não sou rico. Então, não é. Vou provar isso para você. Abra sua Bíblia aí. Eclesiastes, eu já estou encerrando. Como eu estudo, né? Oh, Deus. Glória a Deus. Capítulo de número 4. Isso, capítulo 5, versículo de número 19. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Então diz assim, ó, e quanto ao homem a quem Deus deu riquezas, quem deu? Deus. Deu riquezas de fazenda e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Então ser rico, não estou falando bem de situação, eu estou falando rico, tá? É um dom. E Deus dá a quem Ele quer. Mas, voltando para cá, para que nós entendamos o que é o segredo disso, o segredo de um chamado de Deus na nossa vida, é nós entendemos para a vida de Elias. Deus, você não está ainda no processo e do tamanho que você acha que está. Nós temos que estar no caminho e do tamanho que Deus quer. Ou seja, o querite de Deus é o melhor lugar que eu e você devemos estar. Porque querite significa colocar na medida certa, do tamanho certo. Por quê? Porque enquanto não existe Carmelo, tá? Sem antes você passar pelo querite de Deus. Então saiba, o que o Senhor está querendo dizer com isso? Para que você receba uma grande vitória, você tem que passar pelo processo de Deus primeiro. Porque você suportaria um processo maior? Não. Vou te dar um exemplo e já encerro. Se eu e você, muitas vezes, reclamamos com Deus por coisas mínimas, imagine as maiores. Se Deus te tira aí, se você tem 10 casas, Deus te tira 3, você já treme todo. Sua estrutura já não aguenta. Imagine se Deus tirar 10. Mas Jó, Deus tirou 10 filhos dele num dia. Então, nós precisamos aprender essa noite que, quando nós entendemos que o processo de Deus e aonde Deus nos esconde é o melhor lugar que você está, meu irmão. Aleluia. Sabe por quê? Porque quando Deus assim te leva para o querite, é porque você vai sair dali mais forte. Segundo, você vai sair dali mais crente. Você vai sair dali mais prudente. Você vai sair dali mais convicto do seu chamado. É isso que Deus quer nessa última hora dos Elias. Deus quer, e Deus quer nos ensinar coisas tremendas. Porque precisamos aprender que nem tudo é fast food. E vivemos numa geração de fast food espiritual. Senhor, eu quero agora, me dá a sua bênção, Senhor. Já está demorando. Aí quando você vai ver, Deus está olhando lá de cima. Não tem nenhum ano. É meses. E nós queremos a bênção agora. Mas não, você e eu, muitas das vezes não estamos preparados para tal obra. Para tal bênção. Você está preparado para receber 2 milhões de dólares? Um exemplo, rápido, simples. Eu estou, pastor, já tenho um projeto aqui na minha mente. Será? Agora traz isso para o espiritual, que é o mais importante. Você está preparado, como Josué, para assumir um povo? Não estou falando de pastor, não é função. Estou falando de ministério, vida cristã. Porque Josué estava aos pés de Moisés, e agora Josué é morto, Moisés é morto, e quem vai assumir a nação? Josué. O que ele, humanamente falando? Ele olhou e disse assim, uai, o que eu vou fazer agora? Veio a palavra de Deus o quê?
Primeiro, tem bom ânimo. Segundo, esforça. Então o segredo da vida cristã para você ter vitória é ânimo e se esforçar para que Deus assim faça aquilo que Ele tem para fazer na minha e na sua vida. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que o Senhor fala melhor ao seu coração. E lembre-se sempre dessa palavra. Deus, quando Ele te esconde, Ele quer te dar lições preciosíssimas no querite. E outro detalhe, não fuja para a caverna. Caverna é lugar, não é lugar para crente. Porque lá você vai ver 3 elementos que não são constantes. O fogo, o terremoto e o vento. Todos eles passam, mas o que permanece é a voz mansa e suave de Deus falando para Elias: sai da caverna, porque a tua caminhada é muito longa. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.